O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Rita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, obrigada. Oh, querida, você não sabe como é importante vocês aí do Leon Denis fazendo esses estudos para nós, muito importante. E hoje, então, nós estamos recebendo essa nossa irmã. Muito obrigada. E vamos, então, dar boa noite também para aqueles que estão nos assistindo ou que poderão nos assistir em outro horário, desejando que seja muito proveitoso esse nosso estudo, porque todos nós aqui estamos no mesmo objetivo, é aprender sobre espiritismo, sobre os benefícios que essa doutrina nos traz. Então, nós convidamos aos companheiros para a nossa prece inicial. E vamos elevando o nosso pensamento para Jesus, para Deus, nosso Pai, e pedir: Senhor, nós agradecemos esse momento tão precioso para todos nós, em que nós aprendemos mais um pouco sobre a doutrina espírita. Então, Senhor, pedimos à mentora Zilda Gama, aos bons espíritos do Centro Espírita Leon Denis, que estejam ao lado da nossa irmã Rita, que vai nos trazer o estudo dessa noite. Vamos ficar atentos para acompanhar tudo que ela trouxer para nós, o que ela preparou com tanto carinho, para que pudéssemos refletir nessa nossa caminhada, que tanto nós desejamos fazer essa nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, e que essas pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, aqueles que estão até em sofrimento por uma doença ou por outra questão, que possam encontrar nessa doutrina todas as explicações que nos traz consolo, orientação, e assim podemos caminhar para que possamos, refletindo em tudo que lemos e aprendemos, possamos caminhar na direção certa que Jesus nos ensinou. Então, Senhor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos deixar com a nossa irmã Rita de Cássio de Souza, que é do Rio de Janeiro, do Centro Espírita
Leon Denis. Esteja à vontade, você está em casa, tá, querida? Muito obrigada, Delva, obrigada ao Roli também, que fez contato comigo, a todos vocês, e a gente agradece também ao Grupo Leopoldo Machado, que é o grupo de divulgação externa do Centro Espírita Leon Denis, que faz parte, que faz esse trabalho de divulgação fora do CELD, né? Então, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui falando, estudando um pouco mais o Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós, espíritas, entendemos como sendo o nosso código de conduta moral. É muito interessante, né, quando Kardec traz para a gente as questões morais no Evangelho segundo o Espiritismo. E, para isso, o tema de hoje, ele está para a gente no capítulo 11. O capítulo 11, Kardec vem nos falar, ele vem nos convidar, nos convocar a amar o próximo como a si mesmo. E o item 11 e o item 12, que é a base do estudo de hoje, eu vou fazer uma lida rápida dos itens para a gente poder desenvolver mais um pouco o estudo. Então, no item 11, ele está intitulado como o egoísmo. E quem fala para a gente no item 11 é o Espírito Emmanuel. E Emmanuel vem dizendo assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Nesse primeiro parágrafo, para a gente poder analisar o que Emmanuel traz para a gente, ele já deixa claro que o egoísmo é uma doença, e uma doença grave, porque é uma chaga da humanidade. Então, ele deixa claro que todos nós ainda alimentamos essa chaga em nós, que essa é a realidade, a gente acaba alimentando essa chaga do egoísmo em nós, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, e Emmanuel vem falando para a gente, quando ele também nos chama a atenção, que o egoísmo ele atrasa o nosso progresso moral. Nós já sabemos que somos espíritos imortais, e já sabemos qual é o objetivo da encarnação, está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? E Kardec e os espíritos respondem para Kardec: o objetivo da encarnação é o progresso moral, é a nossa evolução espiritual. Para que essa evolução espiritual ocorra, nós precisamos progredir moralmente. Então, no final, é o progresso moral. Então, quando Emmanuel ainda lembra aqui, quando ele fala que cabe, quando ele diz, é o espiritismo que está reservado à tarefa de fazer subir a hierarquia dos mundos. Nós sabemos que, pela escala hierárquica, pela escala dos espíritos, nas questões 100 e seguintes lá do Livro dos Espíritos, na questão 101, quando ele vem falando dos espíritos da terceira ordem, e ele fala para a gente dos espíritos imperfeitos, qual a característica? Características gerais que ele traz para a gente. Qual a predominância desse espírito imperfeito? Que ainda somos nós aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Qual é a característica? Predominância da matéria sobre o espírito. E aí, ainda ele continua, Kardec, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Então, por estarmos ainda no mundo de provas e expiações, pela escala dos mundos, essa é a nossa condição da Terra ainda, por estarmos nessa condição ainda na Terra, também estamos na condição de imperfeitos. Porque os espíritos perfeitos, como Jesus, passou por aqui para nos ensinar a lei de amor, que é exatamente isso que o capítulo de hoje vem falando para nós. Porque quando Kardec intitulou Amar ao próximo como a si mesmo, nesse capítulo,
ele está se referindo à máxima da lei do Cristo, que foi o ensinamento do Senhor Jesus para todos nós, quando por aqui passou. E a gente continua aqui, quando ele, no Evangelho, o egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo, sua coragem, que a maior arma aqui, nesse caso, é a nossa coragem. Coragem para quê? Para mudar, a determinação de querer fazer diferente, de observar a necessidade da mudança para que possamos avançar e destruir, refazer essa chaga da humanidade com aplicação em nossos pensamentos, em nossos comportamentos, melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores ações, em detrimento sempre do próximo, que é isso que o estudo vem nos convidando. E ele continua, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Porque se eu continuo com aquela ideia de que eu sou melhor que alguém, eu continuo no meu comportamento egoísta, eu continuo no meu comportamento orgulhoso. E isso não faz bem a ninguém. E é isso que o estudo vem trazer para a gente, que é o que a gente precisa vencer. Então, quando a gente para avaliar esse comportamento e muda esse comportamento, a gente começa a ter mais coragem, a gente começa a exercer esse convite que Emmanuel faz para a gente no Evangelho. Termos coragem, primeiro, de vencer a nós mesmos, para assim conseguirmos melhorar a nossa caminhada. Não é vencer o próximo, porque esse combate, esse primeiro, é com cada um, é com si próprio. Porque essa construção toda, ela vem de dentro para fora, e não o inverso. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se autoavaliar. Está lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos convida ao autoconhecimento. E quando ele fala para a gente, quando Santo Agostinho nos lembra que precisamos rever toda a nossa caminhada diária e analisarmos onde estão as nossas dificuldades e os nossos erros e irmos corrigindo diariamente, ele nos convida a essa autoavaliação, esse autoconhecimento. E é esse propósito que Emmanuel vem convidando a gente. E aí a gente continua no Evangelho, quando ele fala... Só um pouco aqui. Quando ele fala, deixa eu voltar aqui no Evangelho, que eu estou com ele aberto, quando ele continua assim, que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si. Não é isso que a gente está falando? É de dentro para fora. Com certeza que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Então, a gente está entendendo que esse sentimento tem uma raiz, né? E ele vai deixando, ele vai criando aí uma fileira aí de comportamentos contrários à lei divina. Ela é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para que o homem tem para a conquista da felicidade. Então, se a gente não consegue rever tudo isso, a gente vai sempre estar se vendo infeliz. Sabe, aquele sentimento de sofrer sempre, ó dor, ó vida, tô sempre para mim dá tudo errado. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda a vencer a nós mesmos. E é essa compreensão, né, que a gente precisa ter. E aí nós fomos lá
no livro Obras Póstumas, quando Kardec tem um artigo que ele traz para a gente, que ele fala do orgulho e do egoísmo. E ele começa falando assim: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e quer sua própria satisfação antes de tudo, cada um procura naturalmente proporcionar-se estas satisfações a qualquer preço e sacrifica sem escrúpulos os interesses de outrem, desde as menores coisas até as maiores, na ordem moral como na ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, porque cada um quer afastar com intrigas seus vizinhos. Então a gente percebe, quando Kardec vem nos chamando a atenção, com esse texto, tanto no Evangelho quanto em Obras Póstumas, que enquanto não aprendermos a trazer os nossos trabalhos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, né, voltados para o próximo, nós não conseguiremos avançar. E aí a gente, como já sabemos que somos espíritos imortais e o espírito não retroage, ele simplesmente estaciona. É o que acontece muitas das vezes conosco. Perdemos a oportunidade que a encarnação nos dá, porque a encarnação é a lei natural e ela fazendo parte dessa lei natural, é lembrar que Deus, nosso Pai, nos dá uma grande oportunidade a cada encarnação. E também nos dá o livre-arbítrio para que possamos fazer o melhor para sairmos vencedores dessa encarnação. O que temos procurado hoje, enquanto espíritas que já somos, essa busca incessante que temos hoje do estudo, do esclarecimento, é para fazermos jus ao que Emmanuel fala para a gente, que cabe ao Espiritismo, né? Quando ele diz, é o Espiritismo que está reservado a tarefa de extinguir, de ensinar, de fazer, exemplificando como se vencer esse egoísmo. Quando ele traz para a gente essa tarefa, ele nos lembra que quando Kardec escreveu esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início de tudo, quando ele estava escrevendo esse livro, a ideia inicial do título seria Imitação do Evangelho. E aí ele estava escrevendo o livro, ele sempre tinha, quando ele estava no trabalho ali, concentrado, ele tinha umas batidinhas que eram dadas na parede. E ele não entendia por quê, era só nesses momentos que ele estava já começando o Evangelho. Até que ele vai numa reunião espírita, e o espírito se apresenta e diz a ele, para ele lá no capítulo tal, na página tal, e corrigir. Não diz o quê? Vai lá e reveja, que você vai ver que tem alguma coisa para ser revisada. E mais uma vez, aí ele faz essa revisão, depois ele retorna e o espírito continua dizendo para ele, ainda tem mais alguma coisa para revisar. E o espírito continuava batendo na parede, chamando a atenção dele. Por quê? Deixa claro a missão que Kardec tinha com essa responsabilidade desse trabalho. E fica claro para todos nós também a missão que nós temos hoje, enquanto espíritas, que temos a obrigação moral de, como a nossa querida Nadir está falando aqui no Facebook, precisamos ter essa obrigação moral do nosso aprimoramento, né? E esse aprimoramento, né, Nadir, e todos, só depende de nós. E vamos aproveitar, gente, as oportunidades que as nossas casas espíritas nos dão.
através dos estudos. O Centro Espírita Leon Denis, a casa que nós pertencemos, é uma casa de estudos o tempo todo. Nós temos estudos presenciais, temos estudos online, temos a TV CELD, que realiza vários estudos doutrinários. Essa casa espírita Zilda Gama está aqui com essa oportunidade de estudo online. Você não precisa nem sair de casa, você pega o celular e acessa, que você vai ter a oportunidade de estar estudando conosco. Então, o que a gente não pode é perder as oportunidades que a vida vem nos oferecendo. E aí a gente deu mais uma caminhada nas pesquisas e nós fomos lá também ainda no nosso Evangelho, no capítulo 9, no item 9, que ele vem trazer para a gente uma compreensão, uma forma da gente estar compreendendo esse orgulho. Que ele fala assim, o orgulho nos induz a julgar-nos mais que somos. Né? Assim, o orgulhoso, ele se acha superior. E ele se vê tão superior que ele acha que ele é até superior a muitos, principalmente aqueles que se dizem ateus, né? Se acham superior a Deus. Olha o absurdo que chega um ser humano de se achar superior ao Criador. Nós somos uma mera criatura, nós somos criados por Deus. Então nós temos que agradecer ao Pai essa oportunidade. E aí ele continua no Evangelho, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos nossos irmãos que o menor paralelo nos irrita e nos aborrece. Não é assim que a gente se vê quando a gente se acha em condições melhores? A gente faz isso na nossa vida diária. A gente faz isso dentro de casa, com os nossos filhos, quando temos a condição que temos os funcionários das nossas empresas, das nossas casas, os nossos colegas de trabalho, que se nós estivermos numa condição de chefia, muitos de nós agimos dessa forma. Dentro de casa, os nossos comportamentos com os filhos sempre não são assim? Faz o que eu quero, enquanto está comendo do meu feijão, tem que fazer o que eu quero? Isso é uma fala antiga, que muitas residências, muitas famílias ainda usam esse tipo de comportamento até hoje. Por quê? Por não conhecer essa oportunidade que nós espíritas já temos, de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus como um código de conduta moral. E aí nós fomos lá no livro Problema do Ser e do Destino, que Leon Denis, o patrono da nossa casa, na introdução 15, no 11º parágrafo, a gente fez um recorte da fala de Denis, que ele fala assim, a fonte de todos os males reside na nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá fraca e dividida enquanto for dominada pela desconfiança, pela dúvida, pelo egoísmo, pela inveja e pelo ódio. Então, não é dessa forma que a gente ainda vem caminhando até hoje? Como eu lembrei já ainda há pouco, na escala espírita, na questão 103, estamos lá na condição de espíritos imperfeitos, e Denis vem reforçando o que a gente falou ainda há pouco lá no Problema do Ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, Kardec, voltando em Obras Póstumas, ele lembra para a gente que o egoísmo tem a sua origem no orgulho, né? Que é a exaltação da personalidade, a gente já trouxe tudo isso. Então, para que a gente perceba o quê? Precisamos melhorar os nossos comportamentos, precisamos melhorar os nossos sentimentos. E aí, Hamed, no livro As Dores da Alma, na introdução desse livro, ele fala o seguinte para a gente. Em nossos apontamentos, denominamos os 7 pecados capitais. Olha que interessante. Como as dores da alma. São eles. Olha o primeiro, o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças a valioso concurso das doutrinas psíquicas, de modo geral,
e da psicologia espírita, especificamente, esses pecados são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que condenação, repressão ou castigo. Não é o que Santo Agostinho nos fala lá na 918, que precisamos nos autoavaliar? Essa autoanálise que Hamed nos remete, nos traz, é o que Santo Agostinho já vinha falando para a gente há muito tempo, na 918. Porque essa questão faz parte desde a primeira edição Não, na primeira só tinham 500 questões, então ela vem na segunda edição do Livro dos Espíritos. Então já tem bastante tempo, a gente já deveria saber disso, né? Para começar a aplicar isso, essa aplicação em nossa vida, né? Rever esses nossos comportamentos. E Kardec, ainda em Obras Póstumas, ele traz o seguinte também para a gente: o egoísmo e o orgulho, aí ele vai trazer para a gente a origem desse sentimento. Ele tem a sua origem num sentimento natural. Que sentimento natural é esse? O instinto de conservação. Está lá no Livro dos Espíritos também a lei de conservação. Então, quando Kardec traz isso para a gente em Obras Póstumas, ele diz o seguinte: todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode ter feito Deus nada pode ter feito de inútil. Então, para a gente lembrar que tudo que o Pai faz tem uma utilidade. E tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus. E aí nós fomos raciocinando o seguinte: passando pelos reinos, né, fazendo uma caminhada nesses reinos do qual nós fazemos parte, a gente lembra quando Kardec traz aqui a origem desse sentimento. Chegando nos reinos, a gente percebe o seguinte: com o nosso processo evolutivo, nós vamos adquirindo conquistas, né? Vejamos, lá nos cristais, nós tínhamos o quê? A atração, que é o reino mineral, né? No reino vegetal, nós temos o quê? A sensibilidade. No reino animal, nós temos o instinto. No reino animal ainda, nós temos o instinto para o animal irracional. E no reino animal que temos nós, o homem, nós temos a razão, a inteligência e o livre-arbítrio. Por que essa diferenciação se somos parte do reino animal? Porque nós temos o pensamento contínuo, coisa que o animal irracional ele não tem. Ele não tem pensamento contínuo. Então, ele não tem a capacidade da razão, da inteligência e nem do livre-arbítrio. Então, para que a gente possa entender isso, a gente raciocina da seguinte forma: o egoísmo ele tem origem no instinto de conservação. Esse instinto de conservação, se a gente utiliza, se a gente faz mau uso desse instinto de conservação, ele avança para o orgulho. Que no orgulho a gente faz o quê? A gente tem a exaltação da personalidade. Que daí, nessa exaltação, decorre todas as imperfeições. Perceberam a caminhada que se constrói para estar destruindo a nossa felicidade? E muitas das vezes, por ignorância nossa, ficamos nos alimentando desse instinto que tanto nos faz paralisar, ao invés de estarmos avançando na caminhada. Olha que interessante como nós buscamos sempre algo que vá nos levar, no final das contas, a nos sentir mal.
Porque se estamos, quando ele traz para a gente que tudo começa no instinto de conservação, a gente tem que lembrar que o instinto de conservação é lei natural, né? Mas na medida que a gente possa utilizá-lo de forma correta e não ultrapasse o limite. Porque para tudo existe um limite. E até no instinto de conservação tem esse limite. O meu instinto de conservação, vou fazer bom uso dele quando eu estou para atravessar uma avenida, atravessar uma rua, eu paro, aguardo o sinal fechar, se não tiver um sinal eu vou parar e vou aguardar para atravessar na faixa de pedestre, eu vou olhar para um lado, para o outro, para ver se eu tenho condições ou não de atravessar. Estou fazendo bom uso do meu instinto de conservação. Agora, quando eu faço mau uso do meu instinto de conservação, um irmão me solicita uma ajuda, eu tenho a condição de fazê-lo, eu ignoro. Eu digo que não. Estou fazendo mau uso do meu instinto de conservação. Aí eu estou exercendo o meu papel de quê? De egoísta que ainda sou. De orgulhoso que também sou. Porque tudo isso, lembrando sempre, qualquer estudo, primeiro ele é para a gente, porque o ouvido mais próximo que vai ouvir é o nosso. Então, depois é para o próximo. E aí, Leon Denis, também lá no livro Depois da Morte, no capítulo 45, ele vem falar para a gente dessa questão dos vícios, quando ele diz, de todos os vícios, o mais terrível é o orgulho, pois semeia na sua passagem os germes de quase todos os outros vícios. Então, ele é um vício de destruição, gente, para que a gente possa analisar isso corretamente. Ele vai destruindo tudo que passa pela frente. Porque se eu sou um egoísta, eu não vejo o outro. Não me interessa o próximo, o que interessa é a mim. O meu bem-estar do outro é do outro, não é meu. E a gente vê muitos irmãos nossos ainda com essa forma de pensar, com essa forma de agir. Olha a nossa dificuldade de crescer e de entender verdadeiramente o que o Cristo veio dizer para a gente. Amai-vos. Ele só falou isso, ele só nos pediu isso. Amai-vos uns aos outros. E aí nós deturpamos toda a sua lei em favor dos nossos desejos, em favor do que é melhor, o que nós achamos ser melhor para nós, sem pensar no outro. E ele continua, Leon Denis continua dizendo assim, esse vício é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todas as discórdias da vida social, as rivalidades das classes e dos povos, as intrigas, o ódio, a guerra, tudo vem de onde? Desse egoísmo. Então, nós precisamos vencer esse egoísmo. E ele vai nos induzir a julgar melhores que os outros, como a gente já disse. Isso é um perigo, isso é muito difícil. E aí a gente lembra, Kardec nos lembra também ainda lá em Obras Póstumas, quando ele fala para a gente que Deus não criou o homem nem egoísta e nem orgulhoso. Ele nos criou de que forma? Simples e ignorante. A todos, todos. Porque a oportunidade da reencarnação é para todos. E todos chegamos aqui na mesma condição, simples e ignorante. E o homem que se faz egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então, somos nós os responsáveis por isso. Não dá para a gente terceirizar os nossos maus comportamentos. Não dá para a gente transferir tudo isso para o próximo. É uma dificuldade nossa. Aí Kardec continua, os homens não podem ser felizes se não viverem em paz. Quer dizer, se não estiverem animados por um sentimento de benevolência, indulgência e de condescendência recíproca, numa palavra, enquanto procurarem se esmagar uns aos outros. E ele ainda diz, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Elas, porém, supõem abnegação, que está lá no capítulo 9,
quando a gente vem estudar do Evangelho. E ele continua: ora, a abnegação é incompatível com egoísmo e orgulho. Então, para a gente poder ir revendo os nossos posicionamentos, é para a gente se rever. Aí a gente vai até o Livro dos Espíritos, quando Kardec fala para a gente, lá na questão 913, que ele pergunta para os espíritos assim: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E os espíritos respondem para Kardec: é o egoísmo, daí deriva todo o mal. Então ele fala: ó, estudai todos os vícios e vereis que o fundo de todos há o egoísmo. Então, se a gente parar para pensar, o que os espíritos estão respondendo para Kardec é só a gente parar e começar a nossa autoanálise. Voltamos a Santo Agostinho, 918. Vamos para a nossa autoanálise, que a gente vai ver aonde nós estamos nos enquadrando. Estamos ainda egoístas? Agora, se nós somos realmente espíritos espíritas, se já estamos buscando os nossos melhores entendimentos dentro de uma casa espírita séria, que faz estudos sérios, que nos leva a raciocinar, como Kardec nos ensina, que a nossa fé com Kardec é uma fé raciocinada. Então, se nós já temos esse entendimento dessa fé raciocinada, fica mais fácil essa nossa caminhada na busca do entendimento. Aí Kardec, lá na 917 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos: qual o meio de destruir o egoísmo? E eles respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se, porque é uma raiz, é o egoísmo, porque se origina da influência da matéria, de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, lá da origem animal, lembra? Não pode liberar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. Então, a gente tem tudo ao nosso favor para que a gente possa melhorar, mas muitas das vezes a gente não cumpre. Aí aquela célebre pergunta: cumprimos a lei? Não vou nem perguntar a lei divina, porque aí a gente não cumpre mesmo, né? E a lei dos homens, estamos cumprindo? Se a gente parar para avaliar, em muitas leis dos homens, elas estão em acordo com as leis divinas. Porque quando a gente pega o Evangelho, lá nos 10 mandamentos, né, lá no Evangelho, no capítulo 1, quando Kardec traz para a gente os 10 mandamentos, se a gente parar para raciocinar, os 10 mandamentos, ele se divide em dois momentos. O item 1 ao 3 é como nós estamos nos relacionando com Deus. Porque o item 1, Kardec começa falando, né, que vai nos libertar do Egito. Então, ele traz a ideia de Deus único para a gente, lá no item 1, né, ele traz a ideia de Deus único. E depois, no 2 e no 3, ele também, porque eu não abri o Evangelho, veio a ideia. E aí, nos itens seguintes, né, no 2 e no 3, ele vem falando para a gente, no item 2, que ele fala assim: não tomareis em vão o nome do Senhor Jesus. E aí a gente lembra que muitas das vezes a gente toma em vão o nome de Deus, né? Quando a gente roga a Deus para nos ajudar a passar naquela prova da escola, só que a gente não estuda. Aí na hora da prova, ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode. A gente transfere a responsabilidade que é nossa. A gente está tomando o nome de Deus em vão. E aí lá no 3º, ele fala assim, ó: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Esse dia de sábado é qualquer dia, é qualquer hora, é esse momento aqui agora que paramos para estudar o Evangelho do Senhor Jesus, para nos rever enquanto espírito imortal nessa caminhada com os ensinamentos do Cristo que Kardec nos traz.
É essa santificação que ele lembra para a gente, que ele fala no Evangelho. É o momento que estamos na casa espírita, trabalhando em prol do próximo, lá na obra social da nossa casa espírita, ajudando ao nosso irmão em situações mais difíceis que a nossa. Essa é a santificação que Deus nos convida. Por isso que eu digo que o primeiro, o segundo e o terceiro é o nosso comportamento, como é que está a minha relação com o Pai. E do quarto ao 10º é a minha relação com o outro. Que ele começa dizendo, honrai vosso pai e vossa mãe. Ele não está me encaminhando a relacionar com o próximo, com aqueles que foram responsáveis pela minha encarnação, com aqueles espíritos que me aceitaram como filho, como filha, dentro dos seus lares. A nossa mãe, como ontem se comemorou o do Dia das Mães, já paramos para avaliar esse ventre que nos recebeu e nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados? É isso que Kardec traz para a gente, que ele nos lembra para honrarmos esse pai e essa mãe. Quantos filhos nós vemos por aí deixando abandonados os seus pais, deixando de lado aqueles que lhe deram a oportunidade da reencarnação, lhe deram a oportunidade de vida, e vida em abundância, como Jesus nos ensina. E essa vida em abundância é dentro da nossa fé, dentro da nossa condição. Não é aquela vida de abundância material, mas em abundância espiritual. É essa vida em abundância que o Senhor nos convida. E aí ele vem trazendo os demais. O 5 é não matar, o 6 não cometer adultério, o 7º não roubar, e por aí vai. Então, quando eu digo que a nossa relação com o outro, do quarto mandamento ao 10º, também passa, como eu lembrei no início, tem relação com a lei dos homens. Porque está lá no Código Penal que seremos penalizados por matar, por roubar. Ele não está em caminho, não está com o entendimento da lei do Cristo, com esse tipo de comportamento, com essa relação, nessa relação que o Código Penal faz, quando ele nos convida a não fazer, não faça isso porque será penalizado por ter feito. Quando o Senhor Jesus traz para a gente não matar, não roubar, não adulterar, não é só o adultério carnal que ele nos convida, mas é o adultério moral que muitas das vezes agimos contra o próximo. Isso é o quê? Isso faz parte de quê? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque nós estamos adulterando uma letra musical, nós estamos adulterando uma escrita de um livro, nós estamos adulterando uma escrita de um estudo, estamos adulterando um material que não nos pertence. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é egoísmo. Isso faz parte de tudo o que a gente não precisa realizar mais. E é isso que a doutrina espírita vem nos ensinando a todo tempo com os estudos que temos oportunidade. E aí a gente anda um pouco mais com Kardec, também falando, aí ele, voltando lá no item 11, nesse que nós estamos estudando, ele diz para a gente, né, que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, que a gente já trouxe esse, né? Então, a gente aí, voltamos a Obras Póstumas, que ele fala para a gente, sem a pré-existência da alma, que é mais uma forma que Kardec vem nos lembrando que, sem a reencarnação, gente, é difícil a gente entender tudo isso. É difícil a gente entender todo esse processo que toda essa mudança nossa vai passar numa única encarnação. Aí eu vou sair dessa encarnação, entrei na encarnação Rita de Cássia, eu vou sair Santa Rita de Cássia? Impossível. Quantas encarnações nós teremos para chegarmos a atingir o que o capítulo 17 do nosso Evangelho nos convida a ser de perfeito? Olha a caminhada longa que teremos lá, como traz Kardec na escala espírita, até chegarmos a bons espíritos, a espíritos puros.
é uma caminhada. Porém, temos que lembrar que Jesus nos disse que poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Lembra das curas que ele fazia e os apóstolos chegam para ele: Senhor, por que não conseguimos curar o lunático? Por que não conseguimos? E o que ele responde? Por homens de pouca fé, por sua falta de fé. Então, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de coragem, pela nossa falta de querer agir com a mudança necessária que precisamos, nós não conseguimos sair da onde estamos. E aí vamos ficar remoendo sentimentos ruins sem necessidade. E aí, voltando a Obras Póstumas, Kardec fala: sem a pré-existência da alma, o homem é levado a crer que Deus concedeu-lhe vantagens excepcionais quando ele crê em Deus. Quando não crê, dá graças ao acaso e ao seu próprio mérito. Não é isso que nós vemos ainda em algumas pregações de religião, de algumas religiões, algumas outras doutrinas, que nos leva a entender que aceitamos Jesus, aceitando Deus, nós estamos com a nossa salvação atingida? Não é dessa forma que se tinha ainda as compras das indulgências lá no passado? E aí na casa espírita a gente recebe esses espíritos quando chegam nas mesas mediúnicas procurando o céu que ele pagou por ele. Mas eu paguei pelo céu, paguei pelo isso, paguei pelo aquilo, e se depara que não é exatamente o que ele foi vendido, o que lhe foi prometido. E Kardec nos leva a entender tudo isso com essa fé raciocinada que a gente vai construindo a cada estudo, a cada momento que paramos para nos autoanalisar. E Kardec segue em Obras Póstumas dizendo: quando não crê, dá graças ao acaso e ao seu próprio mérito. Então, se eu não creio em Deus, qualquer coisa que acontecer é por acaso. E a gente já sabe que o acaso não existe, né, gente? Acaso não existe, nem a sorte. Isso não é o acaso, isso não é uma sorte. É o que precisamos passar. É o que temos condições de passar. E lembramos também, Deus não dá um fardo mais pesado que não possamos carregar. Kardec continua: a pré-existência, iniciando na vida anterior da alma, ensina-lhe a distinguir a vida espiritual infinita da vida corporal temporária. Daí, fica sabendo que as almas partem iguais das mãos do Criador. Todos, voltamos a dizer, simples e ignorantes. Quando nós temos essa certeza, a gente começa a buscar essa mudança que precisamos realizar em nós. E aí, em Obras Póstumas, Kardec ainda diz o seguinte: será que aí a gente faz uma pergunta, essa mudança toda que a gente está raciocinando aqui, que é a nossa necessidade de mudar para vencermos essa chaga da humanidade, será que isso pode acontecer por uma busca de modificação? E aí Kardec responde o seguinte: não, é impossível. Nada se opera bruscamente na natureza. Gente, tem todo um processo. Lembra da lei natural que a gente trouxe lá no início dos reinos? Não teve toda uma caminhada do reino mineral para o vegetal, para o animal, do animal o homem? Então ele diz: jamais a saúde volta subitamente a um enfermo. Não é isso que ocorre? Naturalmente, você não passa por um processo de tratamento para alcançar a cura. E principalmente para alcançar a cura espiritual, quando você passa por esse tratamento espiritual dentro de uma casa espírita, como a nossa, e que tem esse trabalho de tratamento espiritual, você consegue perceber, muitas das vezes, que o tratamento espiritual, junto com o tratamento dos homens,
junto com o tratamento médico, você auxilia ao tratamento médico, mas nunca você deve abandonar um para ficar só com o outro. Quando você pode unir os dois, a própria ciência já vem comprovando isso. A própria ciência comprova isso hoje, que quando aquele paciente que tem uma religiosidade, ele não diz que é espírita, qualquer religião que tem uma religiosidade, ele está dizendo o quê? O que a ciência está dizendo para nós? Aquele paciente que tem fé em Deus, que tem fé em algo superior, ele auxilia o tratamento. A aceitação do tratamento medicamentosa é melhor, do tratamento terapêutico, nesses casos, ela tem um resultado melhor. Por quê? Porque essa religiosidade, essa fé do indivíduo vai estar auxiliando. Não é o que a gente falou anteriormente, a questão do sentimento que se coloca, é o bom sentimento em ação para que tudo isso aconteça. E aí ele ainda continua. Há sempre a convalescência. Entre a doença e a saúde não tem a convalescência? Para essa convalescência eu não tenho que parar e modificar alguns hábitos para que eu possa realmente sair bem? E ele diz ainda, o homem não pode, pois, instantaneamente mudar seu ponto de vista e desviar seu olhar da terra para o céu. Porque não tem, gente, é impossível. A partir de hoje, eu creio em Deus, não faço mais nada. É impossível. Nós vivemos no mundo de provas e expiações, estamos na Terra, no planeta Terra. Precisamos passar pela prova para nos resignarmos, para aprender a resignação e continuar caminhando. E ele diz, o infinito o confunde e o deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. Há quanto tempo Jesus passou por aqui e até hoje a gente ainda não conseguiu assimilar todas essas ideias que ele veio trazendo para todos nós. Olha a nossa dificuldade, como é grande com relação a tudo isso. E aí a gente lembra também, Kardec lembrando ainda para a gente em Obras Póstumas, quando ele fala que Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa à salvação. Lembra o capítulo que Kardec fala lá para a gente, se não me engano, acho que é o 15, quando ele fala para a gente que fora da caridade não há salvação? É esse convite que Kardec está fazendo a todos nós. Precisamos aprender a olhar para o outro como irmão. Precisamos dar o mínimo de atenção ao outro, porque em algum momento nós também vamos estar necessitando de alguma atenção. Porque muitas das vezes o nosso irmão só quer ser ouvido. Nós temos trabalhos de atendimento aos nossos irmãos em condições de vulnerabilidade, moradores em condições de, sem estar em residência, moradores de rua, né? Tem um termo que agora me fugiu, e os companheiros que fazem esse trabalho, às vezes têm histórias muito interessantes para trazer para a gente nos estudos, porque eles dizem que muitas das vezes eles chegam para entregar uma quentinha e a pessoa pergunta, teria uma sobrando? Porque o fulano daqui a pouco está chegando e não vai ter o que comer. Ou então estão chegando mais 2 e a gente vai dividir. Ou então a pessoa diz assim, não, hoje eu não quero, porque já passou um outro grupo, eu já peguei a comida, eu só queria ouvir o evangelho, eu só queria rezar com vocês. Olha, gente, olha que conquista desse espírito. Ele está numa condição pior que a nossa? Está, porque ele está sem um teto para morar, ele está sem uma condição material. Mas se você parar para avaliar espiritualmente, esse espírito pode estar numa condição melhor que a nossa. E é essa dificuldade que a gente tem de fazer esse tipo de análise. E aí a gente caminhando para a gente encerrar, né? Nós vamos lembrando, aí vamos voltar aí nós vamos voltar no nosso evangelho, no item 12, quando o espírito
deixa eu ver, é o Espírito Pascal. Quando o Espírito Pascal vem falando para a gente, ele diz assim, se os homens, olha que interessante, ele vem dizendo para a gente, no item 12 do capítulo 11 que nós estamos estudando. Pascal nos fala o seguinte, se os homens se amassem com idêntico amor, que idêntico amor é esse? É o amor que o Senhor Jesus veio nos ensinar. A caridade seria melhor praticada. Por quê? Porque eu estaria vendo o outro como irmão. E nessa condição de irmão, de igual, eu agiria de uma forma diferente. E aí ele continua. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. E ele nos lembra, Pascal, o rigorismo mata os bons sentimentos. Então vamos analisar as nossas atitudes, menos rigor nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos. Isso eu estou falando primeiro para mim, porque eu vou lembrar, o primeiro ouvido aqui é o nosso, que muitas das vezes a gente é muito rigoroso com o outro, mas não conosco. E é isso que Pascal vem nos lembrando aqui. O rigorismo mata os bons sentimentos. E ele continua, o Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. Lembremos da situação da mulher adúltera, do criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações. Olha o convite que o Espírito está... Olha a pergunta que o Espírito nos faz, Pascal. Quando, pois, o tomareis como modelo, Jesus como nosso modelo, de todas as vossas ações. Porque nós já vemos hoje Jesus como nosso guia e modelo. Mas nós estamos seguindo esse modelo? Ele é um bom modelo para todos nós? Agora a gente pergunta, né? Vamos analisar. Jesus é um bom modelo? Ele é um bom guia? Sabemos que ele é o governador do planeta Terra. Então, ele é um bom guia. E sabemos que todos, como lembramos ainda há pouco, nascemos simples e ignorantes. Jesus também nasceu dessa forma, simples e ignorante. Ele passou bilhões e bilhões de anos para se preparar para encarnar aqui na Terra, para trazer todos esses ensinamentos que ele nos trouxe. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? E Pascal continua, se a caridade reinasse na Terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia porque se sentiria deslocado em toda parte. Então, o mal desapareceria, ficai bem certos disso. A gente já sabe que em planetas superiores, onde espíritos como Bezerra de Menezes, não vou deixar de falar de Bezerra, que Bezerra de Menezes foi o espírito que foi convidado por Celina, que a convite de Maria, que ele já não necessita mais estar encarnado no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que ele já pode alçar outros planetas melhores. E aí a gente lembra lá quando Kardec fala para a gente em Obras Póstumas da questão do entendimento da reencarnação, né? Como a gente trouxe ainda há pouco. Quantas encarnações esse espírito teve para chegar à encarnação de Bezerra de Menezes e alcançar essa benfeitoria? Significa o quê? Um espírito que cumpriu as leis divinas, que conseguiu fazer da sua vida Jesus como guia e modelo. A gente lembra de outro espírito que está vindo aqui agora, o espírito está aqui já mandando o recado. Lembrar também de Eurípides Barçanufo, que foi outro exemplo
que trouxe Jesus em sua caminhada como guia e modelo. Lembrar de Caibar Schutel, que também foi espírito que cumpriu os ensinamentos do Cristo. Gente, isso fica claro para a gente que é possível para todos nós. E a gente vai fechar aqui com Pascal, lembrando o seguinte, no último parágrafo, quando ele fala: começai dando exemplo, sede caridoso para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto no seu reino, a cada dia, ele separa o joio do trigo. Por que ele fala de toda a justiça de Deus? A justiça é de Deus. O homem não cumpre justiça. O homem cumpre o direito, que é a lei. A justiça é divina. Então, tudo que nos acontece tem a ciência de Deus e a permissão de Deus. Se agimos mal, vamos receber o que em troca. Se fazemos o bem sempre vai chegar junto a cada um de nós. Mesmo que tenhamos que passar por algumas dificuldades, nós vamos perceber claramente o amparo espiritual. Muitas das vezes a gente é socorrido por pessoa que a gente nunca nem viu, não sabe nem de onde saiu. Isso é o quê? A espiritualidade nos socorrendo. Jesus não disse que ele atenderia o homem através do próprio homem? É exatamente isso. Fazer o bem, sem olhar a quem, para que possamos conquistar esse bem que tanto é necessário para todos nós. E é com esse sentimento que Jesus nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, que fechamos a nossa fala, o nosso estudo de hoje, lembrando que o egoísmo corrói os melhores sentimentos, que possamos destruir esses sentimentos ruins em nós, para que, vamos lembrar antes de tudo, Vicente de Paula, quando ele fala lá no Livro dos Médiuns, que ele diz assim para a gente: é muito simples aproximar-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. E lembrando, fora da caridade não há salvação. E é essa caridade que o Senhor Jesus nos ensina a praticar com o nosso próximo. Que Deus, que Jesus, que Zilda Gama, que Leon Denis, Zilda Gama, esse exemplo de espírito para todos nós. E aí a gente convida vocês também, que na nossa Casa Espírita tem um grupo de estudos espíritas que estuda sobre Zilda Gama. Zilda Gama é patrona desse grupo de estudos. A nossa Nadir está aí assistindo esse estudo. Venham estudar com a gente, você que está no Rio de Janeiro. E que Deus, que toda essa espiritualidade, Leon Denis, Zilda Gama, Kardec, Leopoldo Machado, enfim, os nossos guias e mentores espirituais possam nos fazer sentir mais tranquilos, mais serenos e mais amorosos a partir do entendimento que a doutrina espírita, que o Evangelho do Senhor Jesus com Kardec nos traz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a oportunidade do estudo, muito obrigada pela oportunidade da tarefa, Delfa, e todos os demais da Casa do Centro Espírita Zilda Gama. Ô, minha querida Rita, nós te agradecemos por esse trabalho tão bem explicado. Você conseguiu ampliar toda esses momentos em que podemos estar sendo egoístas e não sabemos. Nós já fomos avisados, mas aí você traz esse alerta muito importante para todos nós, que é estarmos com essa responsabilidade, que só depende de nós. Você trouxe uma explicação para enriquecer os nossos conhecimentos.
Muito obrigada. Mas, então, nesse Eu que momento... agradeço a oportunidade. Nós agradecemos também. Vamos, então, convidar todos aqueles que estão conosco para a prece final. Senhor Jesus e Deus nosso Pai, após recebermos tantas bênçãos, tantas energias positivas, através desse estudo da nossa irmã Rita, nós pedimos para aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, para aqueles que ainda mantêm um coração endurecido, para que possam se abrir, tanto a mente como o coração, para as verdades que Jesus trouxe, o Espiritismo reforçou na explicação detalhada de como podemos alcançar essa meta que é a nossa evolução espiritual. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Rita, porque trouxe um estudo muito importante para nós, para a nossa responsabilidade. Pelos mentores, Zilda Gama, os mentores do Leon Denis. Muito obrigada, esses bons espíritos que estão conosco, e que assim seja, permaneçam, Senhor, graças a Deus. Ô Rita, você leva nosso abraço muito pelo você estar conosco essa noite. Recebam os abraços também da nossa casa espírita, de toda a espiritualidade da nossa casa, e nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui estudando um pouco mais o Evangelho do Cristo. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade de trabalho. Obrigada, que assim seja.